Bom dia, são exatamente 1h04 da tarde. Tá vendo esse vídeo aí? Vocês gostaram, né? E hoje eu vou fazer com os patriarcas da Bíblia. Pois é, só que novamente eu vou usar os apócrifos, porque tem informações mais curiosas e mais interessantes. Mas ó, um pequeno aviso aqui. Esse vídeo é de curiosidade, é de entretenimento. Não leva isso pra sua vida, não leva como fato. Se você quiser levar, aí é com você. Porque tem gente que implica comigo até hoje por causa daquele vídeo do CJ. Porque eu fiz uma brincadeira considerando os códigos de trapaça como se fossem poderes, né? Como seria, né? O quão forte ele ficaria. E teve gente que não entendeu o óbvio, que é um vídeo de entretenimento. Só que teve gente que não entendeu isso. Sim, teve gente que levou a sério um vídeo de um boneco que tem poderes de um faz de conta. E sim, eu tô tendo que explicar o óbvio porque teve gente que não entendeu. E vai ter gente que não vai entender. Power scaling é uma praga, pelo amor de Deus. E o aviso vale a você que é cristão. É um vídeo de curiosidade e entretenimento. Não leva para sua vida e não leva para o sentido literal. Dado o aviso, vamos lá. No livro, o Tratado de Soferim, capítulo 21, é narrada uma passagem bem intrigante. Ele afirma que simplesmente Abraão era o maior da raça dos Anakins, uma raça de gigantes muito poderosa. Lá é informado que Abraão tem a altura de 74 homens. Ele come e bebe ao equivalente a 74 homens e sua força é proporcional a esse número. Considerando a altura de um homem médio naquela época e aumentando essa proporção a 74, Abraão teria 120 metros. Isso uma altura mínima, nada mais nada menos do que um prédio de 40 andares. Isso é muito absurdo. Você tem noção que ele seria tão alto quanto o Godzilla da Legendary? Sim, é nesse nível. Então, seguindo essa lógica, rapaziada, a altura e peso não cresce ao cubo, mas sim ao quadrado. Se você fica 2 vezes maior, o crescimento não é linear, não é simples. Seguindo essa lógica, Abraão pesaria 34 milhões de quilos, 34 mil toneladas, e sua força explosiva seria de 500 toneladas, basicamente um pequeno prédio. Em proporções, é mais ou menos o equivalente a um homem de 1,70 levantando 100 quilos. E mais, se ele come e bebe na mesma proporção de 74 homens, significa que por dia ele tem que consumir centenas de quilos de comida por dia e o equivalente a uma grande piscina para se hidratar. Por ano ele consumiria comida e bebida, o equivalente a uma pequena vila. Mas pera aí que tem mais. Ainda no Tratado Soferim é relatado que Og, o rei de Bazã e o representante dos gigantes, quis bater de frente com Abraão. No entanto, Abraão se impôs diante dele e ainda o repreendeu. E o rei Og ficou tão assustado e tão cagado de medo que o dente dele caiu. Abraão pegou o dente dele, fez uma cama de marfim para ele dormir e ainda fez uma cadeira que usou para a vida inteira. Sim, esse é o nível do homem. Meu amigo, se o dente de Og foi usado como cama, significa que o dente dele tem que ser maior que Abraão, o que significa que o rei de Bazã tinha em torno de 300 metros ou mais. Ele seria tão alto quanto a Torre Eiffel. E segundo o Tratado Soferim, para alimentar esse maluco, ele tinha que comer o equivalente a 1000 bois, são 200 toneladas de carne, e as suas bebidas tinham que ter 1000 medidas, o equivalente a algumas piscinas olímpicas. Sabe qual que é o mais bizarro disso tudo? Uma gota do seu sêmen pesava 36 libras, ou então 13 quilos. A gala do homem pesava o equivalente a dezenas de sacos de arroz. Eu não quero saber quem foi o cidadão que mediu isso aí, por quê? Mas mano, saber que o Abraão fez esse maluco se cagar de medo, meu amigo, ele não é pouca bosta não, mano. Conclusões: com toda essa força, Abraão poderia destruir qualquer construção moderna, esmigalhar prédios e devastar cidades se nada fosse feito. Esqueça tudo que você sabe sobre o primeiro homem. Segundo o Evangelho de Adão e Eva, o Apocalipse de Adão e o livro de Enoque, Adão nem sequer podia ser considerado humano. Para começar, o seu corpo era feito de unhas, assim como as escamas de um dragão.
Segundo que no livro de Enoque e outras tradições, Adão foi feito para ser a maior de todas as criaturas. Foi ordenado que toda a criação se curvasse de joelhos perante Adão. No entanto, Satanás se recusou, dizendo que foi feito a partir do fogo e da luz, e Adão criado a partir do barro. Logo, ele argumentava que Adão deveria ser inferior. Olha isso, o Adão primordial era superior a qualquer anjo. Todos deviam se ajoelhar à imagem e semelhança de Deus. Só isso já o coloca acima de Miguel e Joel. Sobre o seu tamanho é mais impressionante. É dito que Deus o criou na terra de uma extremidade à outra. E isso é relatado mais de uma vez. O maluco é colossal. Isso coloca Adão como tendo aproximadamente 12.000 quilômetros em tamanho, o que só isso faria com que Adão tivesse uma massa semelhante à da Lua. Sim, é isso mesmo. Se já não fosse o bastante, o santo bendito Senhor deixou bem claro, se Adão não pecasse, ele jamais morreria. Isto é, invulnerável e imune a qualquer forma de dano. Também é dito que ele bebe, come, procria, defeca e morre como um animal, mas ele se apresenta, fala, tem a mesma inteligência e enxerga como os anjos. Mas ele está acima deles, porque os anjos olharam para Adão e pensaram que ele era Deus, e o chamaram de santo, pensando que ele era Deus. O Criador teve que fazê-lo dormir para provar para todo mundo que ele na verdade era um homem. Você ser confundido com o arquiteto do universo não é pouca coisa não. E só para fechar, Adão tinha 2 rostos, ele era 2 em 1. Macho e fêmea. Por isso que Eva foi extraída dele e não criada da mesma forma. Você tem noção que Adão poderia ser tudo menos humano? O Adão primordial era completamente diferente de mim e de você. E essas são nossas conclusões. Adão estava acima de qualquer criatura, animal e anjo, isso é, qualquer classe de anjo. Sua força gira em torno de centenas de milhões de toneladas. Seu tamanho é absurdo. Sua imortalidade é muito apelona. O cara era um semideus. E mesmo assim, pecou. Lide com essa. Aqui já é um assunto bem complexo, eu recomendo que assista os vídeos do Daniel Mastral, ele entendia bem do assunto. Você não vai se arrepender. Mas segundo o que é dito no Testamento de Salomão, um livro totalmente à parte da Bíblia, e nem apócrifo ele é considerado, mas segundo o que é dito, ele é considerado um bruxo muito poderoso, que usa da sabedoria dada por Deus para fazer feitiços e rituais, e através de um anel especial ele consegue ter autoridade sobre demônios, qualquer demônio. Ter autoridade sobre demônios significa eles não podem atacá-lo, se ele faz uma pergunta eles têm que responder de maneira sincera, mas principalmente aprisioná-los. Pois é, tipo ele pega um selo e tranca o demônio lá dentro. Exemplo disso é na passagem com o demônio Asmodeus. Salomão o invoca e ele se manifesta em fogo e fumaça, carregando uma aura de malícia, orgulho e desafio. Desde o início, ele não se submete, despreza Salomão, chama ele de filho do homem, afirmando ter uma origem superior, dizendo que seu pai era um anjo e sua mãe uma das filhas dos homens. Ele provoca Salomão, dizendo que o seu reino será breve, sua glória será perdida. Os demônios voltarão a ter liberdade, e os homens voltarão a reverenciá-los como deuses. Mas o rei não se intimida, e ainda manda açoitar Asmodeus, exigindo seu nome, funções e fraquezas. E o demônio, açoitado e humilhado, resolve falar. Ele confessa seu nome, Asmodeus ou Ashmedai. Ele atua principalmente em luxúria, discórdia entre casais, loucura emocional e destruição de lares recém-formados. E ele se orgulha do que faz. Não, eu faço maldade mesmo e é isso aí. Aí o Salomão pergunta, tá bom meu amigo, mas qual que é a sua fraqueza aí? E ele responde que é o arcanjo Rafael, é o anjo que te frustra. E no final de tudo, Salomão obriga Asmodeus a trabalhar usando sua força sobrenatural na construção do trono de Deus. E com ferro e barro o demônio obedece gemendo, completamente subjugado sob a sua autoridade. Além de levar uns catiripapo, ele foi tirado do inferno e colocado para trabalhar. Desculpa, preciso falar mais alguma coisa? Hey, mistake is here. O hebreu mais forte da Bíblia não pode ficar de lado.
Um de seus feitos foi simplesmente ter rasgado um leão ao meio. Os leões que viviam nessa região eram leões asiáticos, portanto tinha uma média de 150 a 250 quilos. Só isso já coloca Sansão com uma média de 2 a 3 toneladas de força bruta. Mas seu feito mais famoso foi a luta contra os 1000 homens, apenas com a queixada de um jumento como arma. Para isso ser possível, Sansão tem que ser invulnerável. Segundo que, cada golpe tem que destruir armadura, superar escudos e tudo mais. E obviamente sua resistência e fôlego tem que ser sobre-humanas. Já a força, com 2 toneladas já é o bastante para fazer isso. Mas seu maior feito aconteceu no templo, quando ele teve os cabelos cortados e foi acorrentado. E então sucedeu a queda do templo, destruindo a sua base, e assim morrendo junto. E uma base que sustenta um templo inteiro facilmente deve sustentar e aguentar 30 toneladas força, que é o bastante para fazê-lo romper e cair. E sendo assim, a força máxima de Sansão seria de aproximadamente 60 toneladas, o bastante para fazer ruir uma grande construção ou então um pequeno prédio. E lá vamos nós a mais uma sessão de perguntas e respostas. Não vai dar pra responder tudo porque é muita coisa, né? Mas tá, vamos lá. E olha que surpresa, temos aí o Thiago ZGB. O homem tá aí, acompanhando nós. Ele perguntou por que Yoshi, é alguma referência ao Mario? Não é nenhuma referência ao Mario. Pra quem não sabe, Yoshi não é meu apelido. Yoshi é meu sobrenome. Yoshi é só a maneira como meus amigos me chamam. E antes que me pergunte, sim, eu sou o Xing Chong. Eu faço parte do BTS. Toma aí, top 10 informações úteis pra sua vida. Companheiro Oliver Bully, ele tem aí 3 perguntas. Yuri Boyka ganha do universo de Cobra Kai? Ninguém nesse universo tem a técnica dele. Ele é bem mais forte, mais experiente. O cara lutou em prisões russas pra matar, mano. Aí a próxima pergunta, por que os fanboys do Batman são tão insuportáveis? Olha, vamos ser realistas aqui. O Batman é um personagem extremamente fraco e limitado. Ele não tem espaço em missões cósmicas, contra seres intergalácticos e tudo mais. Ele fica sobrando, e muito. E o roteirista tem que ir lá e dar um buff nele. Tipo, não, ele está preparado. Ele sabe como derrubar um ser planetário. Ele sabe isso, ele sabe aquilo, e ele já estava preparado. Porque simplesmente tem que vender, tem que fazer sucesso e tá tudo bem. Comercialmente falando, isso é ótimo. É 10 de 10. Mas também cria um mito que o Batman resolve tudo. Com preparo, ele derrota literalmente qualquer coisa, sendo que qualquer membro da Liga da Justiça com preparo pode fazer mais que isso. Aí quem ganha, Rei Escarlate ou Fat Ryan, sei lá. Cara, difícil, mano. São 2 entidades poderosíssimas que distorcem a realidade, isso e aquilo. Nossa senhora, é ridículo, é ridículo. Infelizmente eu não sou o Batman e não estou preparado para essa pergunta. Mas tá, eu aposto na Fat Ryan, mano, sei lá. O que você me diz aí? Deixa aqui nos comentários. Companheiro Pablo, ele perguntou qual é o nível do Bill Cipher e do Popeye. O Bill Cipher pode abrir fendas entre dimensões, e se não fossem fechadas, ele ameaçava destruir toda a realidade. E toda a realidade inclui tempo, espaço, tudo. Esse cara aí não é brincadeira não, hein? O Popeye é semelhante, ele destruiu a realidade do seu próprio desenho, olha só que coisa. E já vi Cemitério dos Vagalumes e é muito bom mesmo. Companheiro Murilo, ele tem aqui 3 perguntinhas. Vamos lá, o site VS Battle é confiável? Cara, não muito. Pra eles, o Saitama é nível multissistema solar a nível galáxia. E a Pan do Dragon Ball GT é nível multiversal com velocidade infinita. Cacetada, bicho. Aí segundo, o Optimus Prime da IDW é realmente forte? Com a ajuda da Matriz, o Optimus Prime conseguiu, ou melhor, teve potencial para destruir todo o infra-espaço. Isso é, toda a realidade. E por fim uma recomendação, né, que é Ultra Kill. Se eu não me engano, você é o 2º ou 3º que me recomenda isso. Nunca ouvi falar. Parece ser legal, parece ser bom. Quem sabe eu fale, né? Companheiro Gigaedites, novo inscrito, seja bem-vindo. A primeira pergunta é, se o Godzilla Minus poderia derrotar todo o verso do DCAU? Não, até o momento ele é uma ameaça somente para uma cidade, até então ele não é tão apelão.
a nossa Liga da Justiça já enfrentou ameaças bem maiores. Aí por fim, se All Might estivesse num verso de One Punch Man, até onde ele iria? Ele facilmente seria um dos melhores do mundo, obviamente um classe S, um dos mais respeitados, um dos mais amados e queridos. Ele conseguiria simplesmente obliterar qualquer ameaça de nível demônio e uma boa parte de nível dragão também. Os top tier do verso assim, ele não chega nem perto, ele dança. E até então, diferente do Homelander, ele se daria muito bem nesse verso. Bom, mas acho que tá bom por hoje, né? Esse vídeo de perguntas acho que eu vou fazer um pouco mais curto. Mas é só hoje, tá? Só hoje. Vou precisar fazer umas coisinhas aqui, mas eu já quero que o vídeo esteja pronto. Aí, pra compensar, eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas um pouco mais longo que o normal, tá? Só pra compensar, beleza? Eu espero que você entenda. É isso aí. Eu sou o Yoshi, vou ficando por aqui e até mais.